A família do jornalista Luiz Eduardo Oliva tentou prepará-lo para a carreira religiosa. Família católica, uma mãe muito dedicada às atividades da Igreja Católica e seu pai também, desejou essa família que o filho Luiz Eduardo se transformasse em sacerdote católico. Mas Luiz Eduardo não queria esta carreira. Neste vídeo, ele nos fala da rotina da sua casa, das tentativas da família para fazê-lo sacerdote católico, dos hábitos da família à mesa e também como a sua mãe várias vezes se referia a Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, a fim de lhe aconselhar a seguir uma carreira virtuosa que o levasse aos altares como padre. Todavia, diz Luiz Eduardo que as promessas da mãe a Santa Mônica foram boas porque ele achou a sua Mônica, Mônica Silveira, a sua esposa, com a qual ele casou e com quem vive. Vamos acompanhar o depoimento do jornalista Luiz Eduardo Alves de Oliva. Ele se aposentou pelo tribunal, foi trabalhar como chefe de gabinete, foi trabalhar com o padre Claudiano como assessor do MEC. Ele foi também, durante muito tempo, o assessor de relações, assessor de imprensa da Associação Comercial de Sergipe. E aí tem um fato a ver comigo, porque é o seguinte, em 1972, o Jornal de Cidade foi fundado. O Jornal de Cidade, aí a gente vai falar lá adiante sobre a imprensa, que você vai ter um capítulo sobre isso, eu falo mais do Jornal de Cidade. O que é fato é que, em 72, ele precisou fazer o livro dos 100 anos da Associação Comercial, em 1872, e ele não teve tempo. Eu, jornalista, já escrevendo no Jornal da Cidade, ele me chamou e me incumbiu essa tarefa. Tinha pedido, João, contrate um jornalista e tal. Ele me deu as merrecas, porque eu recebi um dinheirinho na época, ele me orientando, eu participei de todos os eventos dos 100 anos, eu gravava, eu assistia, decupei, pesquisei juntamente, sempre levava ele era uma espécie de orientador, e o primeiro livro dos 100 anos da Associação Comercial, com 18 anos, é meu primeiro trabalho como escritor, pouca gente sabe disso. Nelly, quando fez o livro depois, tempo depois, ela viu, e eu sou citado já, até saiu no lugar do Luiz Eduardo Alves de Oliva, pela regente Luiz Eduardo de Oliva, e Deda, quando recentemente, depois Deda, um dia, pegou alguém, foi falar com o Deda alguma coisa, acho que foi esse livro, não sei, e quando chegou lá que levaram esse livro, ele disse, sou peste, Luiz Eduardo Oliva escreveu o rascunho da Bíblia, porque ele já escreveu o 100 anos da Associação Comercial, então eu tinha 18 anos. Então, papai também foi da Associação Comercial, com a Ayrton Vasconcelos, com aqueles banqueiros todos que tinham naquela época, tinha aquele cara que morreu, que era de farmácia, como era o cara, rapaz, da Federação dos Comércios, um cara bem conhecido que foi presidente da Federação do Comércio, que ele era representante distribuidor de remédio daqui, o maior de todos. Quem, na verdade, levou papai, parece, ou quem fazia isso com papai, era Paulo. Papai foi presidente da associação, porque ele era o vice de Zósimo Lima, durante o período, e Zósimo se afastou e ele foi presidente da Associação Sergipana de Imprensa. Então, ele continuou com esses trabalhos aposentado. E aí foi trabalhar com Idalito. Idalito, eu acho que, por indicação do Stefani, foi chefe de gabinete de Idalito, e conseguiu essa aposentadoria lá, na época que Albano era o presidente e até que deixou de fazer, aí ficou com a vida dentro de casa, escrevia artigos para jornais, auxiliava muito na igreja, Dom Lessa tinha uma equipe que ele foi advogado um tempo, quando ele se formou. Aliás, Luiz Antônio Barreto dizia que, Luiz Antônio Barreto me dizia uma vez, olha, a advocacia estragou João Oliva. João Oliva ficou com um texto muito... O texto de Oliva sempre foi um texto muito fluente. Ultimamente ele escreve um texto assim eu acho que meio preso pelo formalismo do direito, uma vez ele disse. Embora quando papai
a Cris e os amigos chamaram ele para ir para a Academia Sérgio de Letras, papai teve mais facilidade do que eu, claro. Eu insisti com ele, que naquela idade, eu acho que a academia ajudou a longevidade de João Oliva. Eu fui a Luiz Antônio, e Luiz Antônio disse, ele fica porque não tem livro publicado. Ele disse, a obra mais pesquisada de Sergipe, o único autor vivo é seu pai, que é a Enciclopédia dos Municípios. Rapaz, não. Aí Luiz Antônio correu um artigo na Gazeta defendendo a candidatura dele. A Glaé era candidata, já tinha sido, quando a Glaé percebeu que ele foi, e aí tem que ter essa grandeza da Glaé. Ela tirou a candidatura dela, todos os demais tiraram, ele foi candidato único. Vou contar uma história extremamente engraçada. Primeiro, dizendo penca de filhos, foi a mesma expressão que usou Chico Dantas, nosso grande romancista. Vamos lá. Então, eu estava dizendo o seguinte, você falou a penca de livros. Então, a Folha de São Paulo ligou para Chico Dantas para pedir que ele falasse. Então, ele disse, Chico Dantas, né? Porque a Folha queria dar queria dar uma dimensão para botar do jornalista de Sergipe, mais antigo jornalista de Sergipe. Aí eu vi a curiosidade no obituário, e aí procurou pedir informação, foi tanto Anselmo Góes quanto Chico Dantas, duas figuras nacionais. E aí Chico Dantas disse, eu não sei como é que João Oliva, que era um grande intelectual que ele conseguia produzir tanto com uma penca de filhos. Ele usou essa expressão. E você está usando agora a expressão penca de filhos. Então, quando papai, então, tinha esses filhos todos, como é que era o dia a dia? Primeiro, a gente morou na infância, que eu já falei, daquela casa da rua de Riachuelo, 609. Depois, eu falei da casa da Atalaia, que era uma casa pequena. Mas a visão melhor para falar é da casa da Rua Arará, 600. Por quê? Porque ali já havia, não havia tanto improviso. Aliás, não havia improviso. Nas outras casas, a família grande improvisava. Eu mesmo disse que eu dormia no sofá. Lá todos nós tínhamos os nossos aposentos. Os filhos na garagem, que foi transformado num quarto amplo, ao lado. Não sei se você chegou a lembrar desse local. O primeiro quarto, que eu contei até, que tinha os azulejos igual do Village, era da suíte, era de papai. Terezinha tinha, as duas mais velhas, Terezinha tinha o quarto próprio, Maria Pequena o quarto próprio. E aí vinha as subdivisões e tal, e aí vinha. Então, nós éramos muitos. É uns fatos extremamente interessantes dessa moradia. 10. Uns estudavam pela manhã e outros estudavam pela tarde. Mas, especificamente, teve um período todos estudavam mais pela manhã, o ensino era mais pela manhã. Quando dava 6 horas da manhã, era aquela disputa, era um banheiro, eram dois banheiros, 2 chuveiros. Tinha o principal e tinha ficava no fundo entre meu quarto e o quintal. Então, esses eram disputados. Todo mundo acordava aquele movimento de 10 filhos, uma Maria Pequena, uma pequena já não estudava, ia os outros todos correndo para estudar, para a faculdade, para tudo. E papai acordava cedo e fazia ele acordava muito cedo, sempre acordou cedo, e ele tinha mania de ajudar no café da manhã. A mamãe fazia aí ele então tinha mania de fazer uma farofa de manhã cedo, de cebola, farinha, coentro e ovos. Ele bateu o ovo pequenininho, era uma delícia aquela farofa, sabe? Não era um modelo de sal. Botava farinha, o ovo duro, ele cortava, picava, botava o coentro e as cebolas. Então, a farinheira era o local dele. Nesse dia, para começar o dia da manhã, com todo mundo, desse movimento todo, um desses dias, Geraldo acorda. E por que carregar de água vai? Porque tinha uma dispensa. A casa tinha realmente, você lembra das dispensas que tinha, onde ficavam os gêneros e tudo colocado. E a farinheira também. Aracaju era uma cidade que tinha ainda a questão sanitária ainda não era 100%. Então, havia muito rato em Aracaju. Cada casa tinha sua própria ratoeira. Não era raro a gente acordar com aqueles ratos, com a ratoeira disparada. A gente tinha nojo, mas tinha os ratos, as coisas, não tinha ainda a visão sanitária das detetizações, etc. Um dia, e tinha os calangozinhos, os ratinhos pequenininhos, não sei se você lembra daqueles ratinhos pequenininhos, os calangos. Geralda chega e diz, papai,
acordou primeiro. Papai, tem um rato na farinheira. Terezinha era a pessoa que, até hoje, é a pessoa que tem mais nojo de tudo no mundo. Se você for para um aniversário e soprar o bolo, ela não vai comer o bolo, porque você soprou. Então, Terezinha, papai acorda, 6 horas da manhã, 6 horas. Geraldo já estava acordado. Papai, tem um rato na farinheira. Papai chega na despensa para fazer a tal da farofa bendita dele. Quando ele chega ali, a farinheira fechada, com a tampa. Ora, não tinha como um rato ter entrado na farinheira com um buraquinho pequeno. Papai duvidando de Geralda, porque de vez em quando Geralda a gente chamava de exageralda, porque ela exagerava tudo. Papai, no lugar de examinar se tinha um rato na farinheira, vem com a farinheira na mão e Terezinha vai acordando, aquele povo todo acordando, ele chega para... Papai, no lugar de ir para o empirismo, vai para o racionalismo. Ele racionalizava tudo. É aquele homem, o intelectual, que tudo era razão. Então, ele não vai para o lado prático. Vem com a farinheira na mão e diz, Terezinha, vê se... Aí Terezinha acorda. Quando acorda, diz, Terezinha, vê se cabe uma coisa dessa. Sua irmã Geralda é maluca. Como é que vai entrar um rato num buraquinho desse? Repare, ela disse que tem um rato na farinheira. Quando ele abriu, o rato pulou, pão, em cima de Terezinha. Terezinha, uai! Aquela gritaria toda, acorda todo mundo acorda em casa sem saber o que é que era. Tava a Terezinha pinicando no chão, o rato não sabia para onde correr, papai se papocando de rir, quá, 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 e assim foi a história do rato na farinheira. O ratinho, o Calunga, quando ele tentou forçar qualquer coisa, a tampa, ele conseguiu abrir, a tampa bateu, ele abriu um pouquinho a tampa pelo lugar da colher, e a tampa bateu e ele ficou preso, um ratinho, um Calunguinha, né? Então, era essa as manhãs que a gente acordava, todo mundo indo para os colégios. O papai, às vezes, ele saía, quando ele tinha um jeep e saía distribuindo no transporte escolar cada um dos 10 filhos. Alguns iam para todo o jeep amontoado da penca dos filhos, e ele levava. Quando chegava, aí tinha o café da manhã, tinha um bule enorme, que não tinha garrafa térmica, era um bule enorme, do café que a mamãe fazia. Quando chegava perto do meio-dia, voltávamos todos das escolas, os que estudavam pela manhã. Os que estavam à tarde já estavam se apressando, tomando banho, para ir para a escola da tarde. E vinha o café. No café, vinha o almoço. No almoço, papai chegava também do trabalho, sempre nos horários religiosos, era meio-dia, havia até 2 horas estava lá, porque muitos iam para as escolas 1 hora da tarde, então o almoço era por volta de 12:30. Mamãe passava a manhã cozinhando, fazendo os afazeres domésticos, ela era do lar naquela época, esteio, ela é Maria Pequena também, e quando chegava no meio-dia, papai ia para um local onde tinha uma pingazinha dele, eu contei no outro vídeo isso, tomava a sua pinga, torcia a boca naquele gesto, batia com a mão, e ali entrava o aperitivo e ia para a mesa. A gente sentava na cabeceira. Cada um tinha seus lugares, mamãe sempre ao lado direito, naquela coisa meio patriarcal ainda, e ele botava um rádio enorme. E aí começava o informativo Suzano. Senhoras e senhores, com as últimas notícias da manhã, e as últimas notícias da manhã que passou. Informativo Suzano, Brasília. Aí era Silva Lima, e papai sempre dizia, calado, calado. Toda hora alguém comentava qualquer coisa, a gente conversava muito na mesa, todo mundo era local. Na hora do informativo Suzano, ele ficava ouvido na conversa e ouvido aqui. Quando era uma conversa que interessava para ele, ele dava um berro, calado. Todo mundo já sabia, ninguém contestava papai. Quando acabava, ou se era antes, informativo, etc., os almoços eram verdadeiros colóquios. Ali ele doutrinava, ali ele educava, ali ele perguntava para um, perguntava para outro, mamãe também lapitava, e virou, inclusive, na própria família, um fórum permanente, eram os nossos almoços e jantares, a todas as festas, papai repetia sempre, não tinha festa na família que não tivesse um momento de discurso dele, sempre voltado para a educação dos filhos, para a importância da educação, para a importância da democracia. Em pleno regime militar, ele catequizava a gente para a importância da gente, pedia muito cuidado, muita cautela, mas sempre na visão da democracia, contra a ditadura, mas como ele morria de medo que alguém fosse preso, alguma coisa. Quando eu fui do DCE mesmo, ele uma vez, ele conversava muito comigo sobre isso, né? Então, que ele navegou bem, a ponto de Jackson Barreto disse que
Nunca vi um homem tão amado pela esquerda e pela direita. Não que papai não tivesse posição, ele não era um homem de cima do muro. Ele tinha uma convicção da democracia, ele era um sujeito consciente da importância da democracia. O editorial dele, que Luiz Eduardo se reporta no livro Sobretudo a Imprensa, quando o Márcio Moreira fez aquele discurso, é uma das maiores peças do jornalismo brasileiro. Se você for ler, eu vejo esse encontro depois, para a gente poder falar de imprensa. Porque ele chama e diz que se o Márcio Moreira Alves fosse cassado, era melhor fechar o Congresso Nacional, caçar todos e rezar o De Profundis pela morte da democracia. Isso em 1968, cara. Ele faz um editorial era para ele sair preso. O José Eduardo Costa, aliás, destaca esse editorial. Editorial magnânimo. Eu não conheço nenhuma peça jornalística com tanta contundência. Você precisa ler de qualquer hora dessa. A favor da democracia como esse. Ele, às vezes, ele também ufanava um pouco, ele sempre, às vezes, botava os militares, que eles eram cônscios da democracia, etc. E uma vez eu fui perguntar a ele, meu pai, por que o senhor, de vez em quando, batia a palma para os militares? Eu disse, meu filho, ali eu estava driblando eles. Se eu não fizesse aquilo, eu não escrevia o que podia escrever. Eu fazia de propósito, porque ele usava uma expressão, eu dava um no ferro, outro na ferradura. Ou seja, era assim que ele levava. Então, o almoço da gente era regado a uma catequese dele, a conversa dele, de minha mãe, nós todos. E ele sabia ouvir. Ele sabia ouvir. Então, a gente discordava dele, muitas vezes, e então, no lugar do calado ou de impor, ele vinha por argumento. Aí a gente tinha, na noite, quando a gente ia, aí continuava a vida, quem tinha que brincar, íamos estudar, todos, o estudo, havia um rigor no estudo dentro de casa, das lições, todos, de certa forma, se destacaram nos estudos, cumpriu o dogma dele, arma de pobre à cabeça, e estudamos todos afinco até chegar à faculdade. Quando, em 1968, 67, a grana dele apertou mesmo, ele era muito amigo de Padre Carvalho, todos nós éramos ou estudantes do Arquidiocesano ou do Colégio de Patrocínio São José das Mulheres. Quando chegava depois no científico, é que partia para o clássico científico no Ateneu, caso de Terezinha e companhia. Mas até o ginásio, como era naquela época, éramos das escolas particulares, esses dois. A América foi estudar lá depois. Eu fui aluno do Arquidiocesano. Mas em 1967, papai apertou a grana. E ele chegou, regime militar e tudo, ele chegou para nós todos e disse, olha, vocês vão ter que estudar em escola pública. E foi aí que eu fui para o Ateneu e todos fomos para o Ateneu. Para mim foi um grande momento da minha vida, porque o Ateneu me transforma lá adiante, no basquete, nas coisas e tudo, no lado libertário. Mas nós fomos a contragosto. E nós fomos para nós fomos para lá, para o Ateneu. Ele chamou todos nós, que nós íamos estudar no Ateneu, íamos deixar o ensino privado, interno, né, o ensino privado, porque ele não tinha condições de manter mais nós todos nesses ensinos. Então, o que é que acontece? No dia a dia, continuava, a gente ia para o Ateneu, quem estudava no Ateneu, né? Uma boa parte da tarde, eu estudei à tarde, e quando chegávamos de noite, estudando sempre, a gente tinha que dar conta dos estudos, ele ou cobrava, ou então fazia coisas assim, por exemplo, ele devia ter feito isso mais comigo, ele me mandava assistir um filme e me cobrava uma resenha do filme, eu me lembrei do filme de Marco Polo. Se ele fez poucas vezes, ele devia ter feito isso o tempo todo. Eu teria sido, talvez, um bom escritor sobre cinema, um bom crítico de cinema. Ele também, como era jornalista, ele tinha facilidade de ter, para a nossa diversão, de ter aquelas benesses que o jornalista tinha. Chegava ao Circo Garcia, dava os ingressos lá para a gente. Você sabe que esses circos, aquelas atividades naquela época, dava ao jornalista para o jornalista divulgar. Escas,
Aí sabiam que ele tinha muito filho e ele recebia muito isso. Então, eu assisti o Circo Garcia, que era fantástico, não sei se você viu na Praça da Bandeira, que era ali. Eu assistia a da SCAS. Depois eu posso falar um pouco de Jardim de Infância Augusto, mas não mais lá adiante. Eu assistia a SCAS. A gente, então, tinha uma convivência lá em casa, com o rádio. Ângela ouvia as rádios de fora, eu ouvia Big Boy. Aqui fala Big Boy, apresentando ritmos de boate. Não sei se lembra do Big Boy, que tinha Carven Club, que era um grande radialista daquela época. Nós nos reunimos no nosso quarto. E aí a casa tinha uma movimentação de vai e vem, cada um com seus filhos, com seus amigos. Então, a gente acabava virando uma casa enorme, uma festa, porque cada um tinha seus amigos. As meninas iam, e minha mãe e meu pai abriam aquilo tudo, não reclamavam. E todo mundo era amigo de todo mundo, com pontuado. Os homens tinham os amigos homens, Deda, por exemplo, quando frequentou também lá em casa, todo mundo ia lá para casa, ali na Rua de Araújo 600. E então você vivia com aquela casa cheia de gente o tempo todo, circulando, e etc. Quando chegava a noite, nós tínhamos mania, ainda um pouco antes da televisão, de nos reunir na porta. E na Rua de Riachuelo 609, por exemplo, ficava as pessoas sentadas na calçada. Aliás, Inácio Loyola Brandão, eu acho que é Dentes ao Sol, um dos livros dele, ele tem uma passagem fantástica sobre a televisão, A Deusa dos Olhos Azuis, que ele conta antes esse costume das famílias se sentar na porta até que chega a Dama dos Olhos Azuis, a Deusa dos Olhos Azuis, que é a televisão dos Olhos Azulados, a televisão preto e branco. Foi a primeira televisão que a gente teve também, uma CCE. Então, à noite era essa a reunião, mas tinha também o jantar. Não chamávamos jantar, chamávamos café. E por volta de 9 horas nos recolhíamos. Recolhíamos relativamente cedo, não tinha essa de notívago, não, eu virei notívago depois. Então, o dia a dia da vida era essa. Girava em torno do ensino, girava em torno do almoço, do jantar, do café da manhã, do café da noite, girava em torno dos amigos que chegavam. E dentro dessa história também, tem uma passagem extremamente interessante dessa história do... Eu já vou atropelando um pouco, mas para eu não perder na memória. Nessa história que ele recebia, meu pai recebeu uns convites para um grande parque de diversões que chegou aqui, chamado a Festa da Mocidade. Eu nunca esqueci esse nome. Que eu acho que a Festa da Mocidade foi quando tiraram o Morro do Bonfim, ali, para construir a rodoviária, não sei, ali por ali, chegou esse parque de diversões. Minha mãe me criou, mamãe queria ter um filho padre, que era básico o filho padre, era a Carol, então todos os filhos homens, a gente cresceu, já pequenininho, dizendo, papai do céu, ajudai que eu seja um bom padre, papai do céu, e eu cresci com isso. Acontece que mamãe teve um erro de lógica. Ela dizia, mãe, para que você faz? Não, para rezar e para ir para o céu. Aí, ela, para me fazer gostar para ser o padre, ela me levava, ainda na Rua Riachuelo 69, ali perto do seminário, no mês de Maria, todos os dias, era mês de Maria. Todos os dias tinha uma novena naquele negócio do arquidiocesano. E ela pegava um menino de 7, 8 anos, sei lá que idade é que eu tinha, para ir acompanhando ela para o mês de Maria. Ela achava que era o mais religioso dos filhos. Repare que visão errada dela. Ela aí me levava e, Jorge, era um saco. Eu só fazia dormir, aqueles tedeus, aquelas rezas. E eu não aguentava aquilo. Eu tinha que ir porque eu ia para obedecer. E aí, eu disse, mamãe, quando a gente for para o céu, o que é que faz? Ela disse, reza. Meu Deus do céu, eu já vivo rezando aqui. Vou para o céu só para vir rezando? De acho. Aí eu fiquei com aquilo de morrer para ir para o céu para rezar. E o que é que come no céu? Manjar. O que é manjar? É como se fosse hóstia. Uma vez eu com a Ângela, minha irmã, disse, ô Anjinha, mamãe disse que quando a gente vai para o céu, a gente come manjar e que manjar é hóstia. É só uma comida só, né? Agora, Anjinha, eu estou preocupado. A gente, quando come hóstia aqui na Terra, quem está dentro da hóstia é Jesus Cristo, não é? Minha irmã disse, Aí eu disse a ela, vem cá, e quando chegar no céu, a gente vai comer hóstia, vai comer com Jesus Cristo dentro. E Jesus Cristo, quando ele come hóstia, quem é que está dentro da hóstia? Aí a Ângela disse, Luiz, Dadaio, aí eu sei lá quem é que vai estar dentro quando Jesus Cristo vai comer a hóstia. Ela disse,
Eu sei, quando Jesus Cristo come a hóstia, quem está dentro é Santo Antônio. Então, eu achava que Santo Antônio, pela lógica da infância. Até que mamãe e papai levam a gente para a tal da festa da mocidade. Quando eu cheguei na festa da mocidade, tinha o trem fantasma. No trem fantasma, tinha uns demônios com os tridentes, com as mulheres nuas flutuando. Eu aí pensei assim, eu digo, se eu for para o céu para viver rezando, oh, Deus me perdoe isso, minha mãe também. E se for para o céu para ver essas mulheres nuas, eu vou preferir ir para o céu, para o inferno. Então, vamos Deus ser essa mamãe. E ali cessou minha vocação para padre. Eu nunca mais quis ser padre. Se eu ia viver rezando e vi que no céu, que no inferno, talvez tivesse outras coisas, virei um perdulário da concupiscência da carne. Mamãe, todos os dias, me chegava para mim, meu filho, deixe de ser mandrião, vá, olha a história de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um perdido e se converteu. Aí eu disse, mamãe, Santo Agostinho foi graças à mãe dele, eu faço que nem a mãe dele. Quem era a mãe dele? Santa Mônica convenceu. O resultado, casei com Mônica. Eu disse, mamãe, a senhora rezou tanto para Santa Mônica que Santa Mônica me deu minha Mônica. Entendeu? Foi essa a história. Então, essa um pouco dessa história, desse lado da família, do que você me falou.